Então, estudando, pesquisando, percorrendo toda a Bíblia com as lentes de Deus, nós vamos poder trazer à luz, de novo, o que estava adormecido e até mesmo esquecido debaixo dos escombros de uma cultura falida, equivocada, egoísta e opressiva, e que tem fugido dos valores cristãos bíblicos. Vocês concordam com isso? Não está na hora da gente... Chega de nos pressionarem a ser assim, ser assado. A gente precisa seguir o padrão que Deus já deixou escrito. A linda carta de amor dele está pronta. Se a gente seguir, se a gente obedecer, passo a passo, irmãs, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Então, Deus nos convida hoje para que a gente redescubra, a gente abrace, a gente celebre a beleza do design maravilhoso que Ele idealizou para mim e para você. Ele quer que nós nos deliciemos em algo muito mais valioso e perfeito, que vai além das réplicas e falsificações baratas que estão por aí, né? E que o mundo insiste em dizer, faz isso, anda assim, se veste assim, pense assim. O quê? Você vai dar voz a homem? Que isso? Ele quer que sejamos mulheres de verdade. A autora Susan Hunt, uma outra autora também, que tem um livro maravilhoso, diz assim, é hora das mulheres que creem na Bíblia, somos nós, reivindicarem seu território. Conhecemos o Criador, conhecemos? Temos o seu manual. Se não exibirmos o design divino que Ele criou para as mulheres, ninguém o fará. Se o fizermos, nossa atitude será um testemunho marcante para o mundo carente que nos observa. Amém? A Susan Hunt disse isso. Então, o que é, irmãs, o que é ser uma mulher de verdade? Segundo a ótica de Deus. É alguém que está sendo moldada e esculpida segundo os princípios e valores de Deus. É uma mulher que ama Jesus e cuja vida está enraizada, ligada em Cristo e é fortalecida por Ele e pelo seu Evangelho. Em consequência, essa mulher alinha, essa mulher que crê nele, no Evangelho, alinha os pensamentos, as ações com o que a Bíblia ensina sobre ela e sobre a sua maneira de viver. Rejeita esse padrão que está aí, de femininidade, e usa com enorme satisfação a assinatura de Deus. Entenderam? O design que nós temos não é o mundo que tem que assinar. Qual é a grife que eu uso? Deus quer que a gente use a grife dele. Ele quer assinar. By Jesus. By Jesus. São as melhores vestimentas que nós temos. Exterior e interior. Ele nos torna belas, irmãs. Nos torna belas. Vamos começar a entender então um pouquinho do que é esse design que Deus tem para nós. Lembrando que décadas atrás, falando um pouquinho do feminismo, eu não quero me ater nisso, só para a gente pensar. Esse movimento feminista espalhou sua mensagem, ideias e perspectivas radicais por intermédio de pequenos grupos que se multiplicaram e acabaram explodindo em uma grande revolução, né? Esse movimento veio grande desde lá de trás. Que eu diria, que até concordo com a Nancy Mary, nisso que elas estão falando, que do início, esse movimento, como teoria filosófica e suas ideias, tentou identificar alguns problemas sérios com relação às mulheres, né? Quanto à opressão, né, irmãs? Que realmente as mulheres vinham passando, coisas bem degradantes, né? Identificar alguns problemas sérios com relação às mulheres, propondo mudanças válidas que lhes asseguraria direitos iguais e até uma certa liberdade. Mas esse movimento jamais poderia se entrelaçar à fé cristã, porque introduz uma distorção sutil à maneira de abordar gênero sexual e o relacionamento entre homens e mulheres. Contém verdades, mas também apresenta algumas mentiras vigorosas e bem destrutivas, bem contundentes, e assim atinge a imagem de Deus e se opõe ao seu evangelho. Isso que o feminismo
a ideia de tirar a mulher da opressão, muito boa, muito interessante, mas eles fogem da motivação verdadeira, começando a fazer com que a mulher se levante para brigar com o homem. Eu tenho direito, eu posso, eu quero, eu vou. E as mulheres já sem identidade, perdidas nos seus valores, nos seus conceitos, abraça isso como, é a salvação. E não foi, não é. O feminismo se baseia na premissa errada, pressupondo que o patriarcado, a liderança do homem, é a causa maior do sofrimento feminino. Apresenta uma solução errada, dizendo que as mulheres têm o direito, o conhecimento e o poder de redefinir e retificar o relacionamento homem-mulher. Nós não temos a menor condição, até muitas vezes tentamos, queremos, precisamos muitas vezes, mas não é por aí. Esse movimento incentiva a raiva, amargura, ressentimento, autoconfiança, independência, arrogância e joga a mulher contra o homem, desesperadamente. Tem mulher que odeia homem, como essa escritora do Feminilidade Radical, ela odiava homem. A única referência de homem que ela tinha boa, um pouquinho, era do seu pai. Assim mesmo, com muitas reservas. Daí começa essa famosa guerra dos sexos, até novela já teve disso, mostrando, Interessante. Então, ele incentiva o poder, o prestígio, a conquista pessoal, profissional e ganho financeiro são colocados acima de qualquer sacrifício, serviço e humildade. A masculinidade é desvalorizada totalmente. Homem não presta para nada. Os padrões morais são desvalorizados. O casamento é desvalorizado. A maternidade, nem pensar. Em resumo, o feminismo dissemina formas de pensar totalmente antagônicas à palavra de Deus e à beleza da ordem que ele criou. Está dando para entender um pouquinho? O movimento feminista acabou incitando muita amargura, descontentamento entre uma geração inteira de mulheres, a maioria das quais nunca se havia considerado vítima e oprimida. Entenderam? Mesmo aquelas que estavam achando que estavam bem, começaram a, isso, vamos lá, queremos sim, vamos matar esses homens. Mesmo aquelas que estavam quietinhas lá no seu canto, foram incitadas por um movimento nocivo depois, essas sementes germinaram e produziram um número enorme de mulheres enfurecidas e decididas a corrigir a qualquer preço todos os maus tratos que sofreram nas mãos dos homens e da cultura dominante por ele. Isso tudo para dizer que esse movimento pode ter tido a intenção de trazer a liberdade e os direitos da mulher. Importantíssimos, sim, importantíssimos, pois havia algumas sérias desigualdades que foram mudadas por ele, por esse movimento. Esse grito de liberdade, de quebrem as nossas cadeias, não aguentamos mais, foi necessário. Mas não teve grande solução e êxito. Afinal, transformar homens e mulheres para melhor. Ao contrário disso, alterou e distorceu profundamente o conceito em nossa cultura do que significa ser uma mulher de verdade. Que não é ser Amélia, lembra da música? Amélia que era mulher de verdade. Lembram? Não é isso não, aquela mulher que passa o dia em casa, lavando, passando, cozinhando, não é isso só, é isso também, não é Amélia, mas é uma mulher encantadora, que administra sua casa com amor, que tem prazer em abençoar o marido, tem prazer em abençoar os filhos, tem prazer em ver a sua casa bonita e aconchegante. É isso que Deus quer falar para a gente. Ele não quer oprimir. Quando Deus criou a gente, Ele não quis oprimir, de maneira alguma. A gente vai ver algumas coisas lindas sobre isso. Então, com a graça de Deus e suas lentes, vamos percorrer sua palavra para termos um melhor entendimento do porquê Deus fez homens e mulheres à sua imagem, dois sexos, iguais em valor e dignidade. Tanto o homem quanto as mulheres são iguais em dignidade. Sexos diferentes, mas iguais em dignidade.
e porque Ele nos designa papéis diferentes a fim de realizar seus propósitos em seu reino. Aí essa autora do Feminilidade Radical diz assim, a Caroline McCauley: viver de acordo com os princípios bíblicos hoje requer que as mulheres sejam ousadas o suficiente para permanecer firmes contra filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus e sua autoridade. Lindo, né? Viver de acordo com esses princípios requer de nós ousadia suficiente para permanecermos firmes contra as filosofias e fortalezas que buscam destruir a palavra de Deus. Somos mulheres reais, salvas e transformadas por Deus na alegria e na dor, pois Ele tem estado conosco e tem nos garantido. Portanto, precisamos nos unir, mais do que nunca, irmãs, umas com as outras, como a Nancy, a Mary, a Caroline, a Susan e muitas outras que foram alcançadas pela graça, para celebrarmos hoje, já, a fé feminina no mundo feminista. Amém? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho. Falar aqui, vamos começar que começamos. Olha, já estou pulando um monte de coisa aqui, gente. Um monte de coisa. Mas tem o vídeo. Tem um vídeo que é longuinho. Vamos então fazer um pequeno panorama do que Deus projetou para nós. Do que é ser uma mulher de verdade, feminina à luz da sua palavra. Né? Vamos lá, vamos ler Gênesis 1. Gente, minha biblinha é de papel, tá? Eu não tenho muitas essas modernidades. Eu até tenho no meu celular, mas eu prefiro o papel. Eu gosto de ver. A minha é toda marcadinha, que eu digo que salta aos meus olhos, salta. Fala comigo assim. Quando eu leio, aquilo vem, Fátima, acorda. Então, eu gosto do papel, que eu marco, eu escrevo do lado, enfim. Então, vamos lá. Gênesis 1, 26 e 27. Todo mundo abriu, achou? Se não acharem, ouçam. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Foi Deus que fez isso. E quando Deus terminou a criação, né, toda, do homem, da mulher, Ele disse que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Muito bom. Ele pensou intencionalmente. Ele não foi fazendo, faz aí um cara, vamos fazer aqui agora uma mulher. Não, ele pensou, eu quero um homem que tenha a minha imagem. Depois ele fez a mulher. Vamos lá ler como que ele fez a mulher. Gênesis 2. Dois, 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Imagina, quando Deus tira a mulher, ele acorda, olha aquela beleza de formosura, fala, que coisa mais linda, essa sim. Que até então ele só estava vendo bichos, animais, né? Plantas, bichinhos, animais,
lindos que Deus criou. Mas quando Deus tira a mulher dele, ele olha e fala, que coisa linda, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne, perfeito, né? Carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Amém? Então, vamos ver alguns pontos com relação a isso. Primeiro, que a gente tem que entender, gênero sexual é relevante. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, 2 sexos, a mesma dignidade, os mesmos valores, com papéis diferentes, com formação biológica, física diferente, mas criados por Deus, com um propósito. O propósito da feminilidade, da masculinidade, é glorificar a Deus e revelar o Evangelho de Jesus Cristo. A humanidade reflete a sua glória. O relacionamento homem e mulher conta a sua história. O plano de Deus para cada gênero está centralizado na obra de Cristo. Essa feminilidade tem valor e significado. A mulher verdadeiramente feminina abraça o propósito do Criador para ela. Deus teve o desejo deliberado e planejado do que iria fazer. Estava absolutamente certo disso, antes da fundação do mundo. Tudo certo, tudo pronto, exatamente como ele pensou e idealizou. Ele viu que tudo era muito bom, muito perfeito, muito perfeito. O uso dos termos biológicos macho e fêmea, homem e mulher, destacam as diferenças de gêneros fisiológicas e funcionais. Entender as diferenças nos fará apreciar o mandamento de Paulo em Efésios para nos submetermos e respeitarmos nossos maridos, que mais tarde a gente vai ver. Essa compreensão nos oferece o sentido e relevância que as diferenças de gênero dão às nossas vidas, né? O homem amar a sua esposa como Cristo amou, a igreja se deu por ela. E a mulher se submeter a ele, como se submete a Cristo. Não há aí um poderio do homem e eu sou subserviente. Não. O homem vai me amar com todas as forças do coração, a ponto de dar sua vida por mim, por nós. E nós iremos lhe corresponder com toda a submissão, com todo o amor. Os 2 gêneros sexuais foram criados para refletir algo sublime sobre Deus na sua relação com a Trindade perfeita. O relacionamento homem e mulher, eles, foi moldado segundo o relacionamento nós conosco que existe em Deus e na Trindade. 2 gêneros sexuais criados para exibir o Senhor Deus. Ser criado à imagem de Deus incluía a capacidade de pensar e fazer escolhas morais. Significa partilharmos aspectos da natureza divina. Os seres humanos têm personalidade, têm habilidade para o amor, para a inovação, para a verdade, para a sabedoria, santidade e justiça. A Bíblia também afirma que ser criado à imagem de Deus possibilita ao homem ter comunhão espiritual com esse Deus. O homem passa a ter o domínio sobre a obra das suas mãos e governa a criação como representante de Deus. Deus espera que o coloquemos em exposição, para que todos vejam a beleza da sua imagem. O homem lidera, domina a criação que ele deixou. E a mulher, onde entra? A mulher é a base para esse homem poder liderar. Nós somos a base, a sustentação, o apoio. Fomos tiradas do lado, para estar lado a lado, para dar condições ao homem de liderar. Não o contrário do que o mundo tem passado, que a gente é escrava, a gente é servo, o trabalho de casa é uma droga, me perdoem essa palavra chula. Não é não, irmãs. O nosso papel junto ao homem que Deus criou é algo assim, esplêndido. Se eu conseguir falar, eu vou ter que parar. Segundo a Bíblia, ser mulher é exibir e colocar Deus em exposição e refletir sua glória, da maneira que nós mulheres
bem sabemos fazer e como fomos criadas para fazer. Amém? Tem muita coisa, tem muita coisa. Meu marido já está ali, ó, me olhando ali. Ele ficou aí, hein, gente? Ele ficou aí para ver se eu estou falando bobagem. É mole? O ser humano foi criado, homem e mulher, em relacionamento com o objetivo de expor algo sobre o relacionamento da Trindade. E para contar a magnífica história de Deus. A imagem de Deus no ser humano foi manchada horrorosamente, até ficou irreconhecível. Ela implora redenção, transformação, um tipo de recriação. Ele sempre soube que o pecado, a desobediência, destruiria, distorceria esse relacionamento perfeito, homem e mulher, e consequentemente, afetaria a imagem de Deus em nós. Mas Deus não desistiu. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que tudo iria acontecer. E ele pensou, ele providenciou imediatamente a redenção, um plano perfeito para nos recriar, para nos redimir no seu projeto inicial. Amém? Nós vamos dar uma paradinha para a gente... 10 minutinhos, 10, 15, para a gente voltar, nós vamos assistir um vídeo também muito bom. Também muito bom não, muito melhor do que tudo isso que eu estou falando, da autora. Vamos lá, 15 minutos para tomar um café, tomar uma água, ir ao banheiro.